Pronto. Só para confirmar, todo mundo que está no Meet está conseguindo me ouvir, né? Eu creio que sim. Está um pouco baixo. Certo, beleza. Então, se dá para escutar, vou continuar aqui, que eu nem sei onde é que eu tenho que mexer. Beleza, então vamos lá começar a aula de hoje, tá? Eu acho que está dando eco, né, aí? Eu acho que é porque... Peraí, deixa eu... Beleza, então vamos lá. A ideia da aula de hoje é a gente justamente estudar um pouquinho sobre a parte de simulação de circuitos. Então, em relação... Deu certo aí? Pronto. Então, em relação às últimas duas aulas, o que a gente fez foi justamente estudar um pouco as funções lógicas. Então, a gente viu na aula retrasada as funções lógicas OR, AND e NOT, e na aula passada nós também vimos como realizar, como a partir de uma expressão lógica, a gente obter a tabela verdade e o processo contrário. Ou seja, a gente tem a tabela verdade com determinadas condições de saída, e no final das contas, a gente obteve, né, a expressão. Então, a ideia hoje é justamente ver como a gente faz para implementar circuitos lógicos combinacionais na prática. Tá? E quando a gente faz isso, a gente precisa levar em consideração circuitos integrados. E, inclusive, vocês vão utilizar na simulação, e quem tiver presencialmente aqui no IFRN também vai ver na prática e também posteriormente simular no laboratório. Tá? Mas, quando a gente faz essa construção dos circuitos, a gente sempre vai utilizar uma ferramenta que é chamada de protoboard. Tá? No caso, a protoboard é esse dispositivo que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Eu acho que como a minha câmera está ligada aqui, eu consigo acho que até mostrar para o pessoal. Ó. Então, está aqui. Ó. Isso aqui representa uma protoboard, que é o que vocês estão vendo aí no slide. Tá? Então, a gente utiliza esse dispositivo porque é muito fácil realizar a conexão de componentes nele. Tá? Esses furinhos aqui, eles são justamente para a gente conseguir conectar resistores, circuitos integrados, LEDs e qualquer outro componente eletrônico. Tá? Então, essas bolinhas aqui, na realidade, representam furos. Okay? Então, eu acredito que vocês já tenham estudado um pouco, né, a protoboard na disciplina de eletricidade. Oi? Vocês três estão aí? Agora é bom que eu posso... Vocês não têm como se esconder mais. Vocês não chegaram a mexer na protoboard, em eletricidade? Sim. Beleza. Ok. André Luiz falou aqui que só virtualmente ele conseguiu acompanhar. Tá bom. De qualquer forma, eu vou dar uma introdução em relação a ela, tá? Eu vou considerar que vocês não conhecem ainda e vou explicar como se fosse do zero. Tá? Então, em relação a esse dispositivo aqui, ele pode ser dividido em dois conjuntos. Tá? Então, nós temos essa parte superior aqui, ó, que está, inclusive, destacada através dessa flecha aqui na parte superior e na parte inferior. Nessas duas linhas, a gente vai conectar a nossa fonte de alimentação. Porque todos os circuitos que nós vamos trabalhar, ele precisa de uma fonte de alimentação, né? Senão ele não funciona do nada. A gente precisa de energia para poder deixar os nossos circuitos lógicos funcionando. E é justamente aqui, nesses dois pontos, que a gente vai conectar essa fonte de alimentação. Em geral, esse terminal aqui, nós conectamos o terminal positivo da nossa fonte de alimentação, e esse outro aqui a gente conecta o terminal negativo. Então, quando a gente faz isso, tá, a gente consegue propagar, deixa eu ver se eu coloco aqui o ponteiro. Então, a gente consegue propagar esse nível de tensão em toda essa linha aqui, ó. Tá? Então, se eu conecto, por exemplo, um fio nesse ponto aqui, que representa o terminal positivo da minha fonte de alimentação, todos esses outros aqui também vão ter o mesmo nível de tensão. Então, quando eu faço isso, eu posso simplesmente conectar um ponto desse com alguma outra trilha aqui, alimentando assim o meu circuito, tá? Aqui em cima é a mesma coisa, só que com o terminal negativo da minha fonte de alimentação. Tá? Então, enquanto aqui é positivo, aqui é um negativo. Isso, tanto para essa parte aqui de cima,
quanto essa parte aqui de baixo, tá? A ideia é a mesma. Então, aqui, ó, esse ponto também vocês podem conectar a fonte de alimentação, terminal positivo, e esse outro aqui, o terminal negativo. Tá? Então, em geral, aqui a gente conecta a nossa fonte. Aqui no meio é onde a gente vai realizar a conexão dos nossos circuitos. Tá? Então, quando a gente tiver um circuito integrado, a gente vai colocar nessa posição, resistores também nessa posição. E, nesse caso, o que vocês precisam ter em mente é que os pontos na vertical, tá? Ou seja, ao longo de uma determinada coluna, possuem o mesmo valor de tensão. Tá? Então, quando você conecta um determinado ponto, tá? Um determinado nível de tensão aqui, todos os outros nessa mesma coluna vão ter o mesmo nível de tensão. Okay? Então, por exemplo, imagine que eu quero conectar todas essas colunas, esses furos aqui dessa coluna com o terminal positivo. Eu pego um fio, conecto aqui com esse ponto aqui de cima. Quando eu faço isso, todos esses furos aqui vão estar no mesmo nível de tensão, ok? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Pode parecer um pouquinho confuso a priori, né? Mas a gente vai ver alguns exemplos montando isso aqui, tá? Mas qualquer coisa vocês podem falar. Beleza. Então, vamos seguindo aqui, vendo um exemplo. Sim, ó, aqui é essas informações que eu falei, tá? Então, aqui de cima, o mesmo ponto está ao longo das linhas horizontais. E aqui nós vamos utilizar para alimentação, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E esse aqui do meio, tá? O mesmo valor é ao longo de uma determinada coluna. Tá? Então, a gente tem essa coluna que vai ter o mesmo nível de tensão, e isso vai depender do que a gente vai conectar, ok? Beleza, então vamos ver um exemplo extremamente simples aqui, que eu acredito que em algum momento vocês já visualizaram, tá? Em alguma outra disciplina. Tá? Esse circuito aqui, onde geralmente é essa simbologia, né, que a gente utiliza para representar as fontes, LEDs e resistores. Então, quando a gente tem esse circuito aqui, significa que nós estamos ligando o terminal positivo com o resistor, a corrente passa para cá e vai ligar esse LED. Tá? Extremamente simples, só esse circuito aqui é só para ligar o LED. Olá, é aqui mesmo, eletricidade, eletrônica digital, né? Boa noite. Pode escolher um lugar aí, só não no meio. Então, vai lá no... Pode ir nessa linha, só que daí você vai na 10. Pronto. Aí, para ligar o computador, você... Mostra ela para aí, Jona. Pronto, beleza. Tá? É um novo período agora que nós estamos no ensino remoto, né? Ensino híbrido, na verdade. Então, você é Leonice, né? Não, Leonice. Pronto. Então, você chegou um pouquinho atrasado aqui, mas daí depois eu explico alguma coisa para você, tá? Com mais detalhes, se você ficou com alguma dúvida. Beleza, então vamos construir esse circuito aqui, tá? Temos uma fonte de alimentação, resistor e LED. Para construir isso, nós vamos para o Tinkercad, tá? Então, quem tiver aqui presencialmente, pode abrir o Tinkercad, tá? Quem quiser, aí estiver acompanhando remotamente, e quiser acompanhar também, pode fazer isso, tá? Eu vou apresentar aqui em tela inteira. Vocês três aí chegaram a conseguir abrir o Tinkercad? É. Qualquer coisa, Jovem, no começo aí você auxilia um pouquinho no Messi aí, já que você já está estabilizado. Rapaz, assim, só um momento, pessoal, remoto. Tá, vamos lá então. Para quem quiser, eu vou fazendo aqui, qualquer coisa que está gravado, tá aula,
então vocês vão poder rever posteriormente, tá? Então, aqui eu estou no meu Tinkercad, tá? Essa aqui é a minha conta. Geralmente, quando vocês entram, aparece aqui no Projetos 3D. Aí vocês têm que clicar aqui em circuitos e criar um novo circuito. Quando vocês cliquem aqui, vai abrir uma nova aba, onde vocês vão poder verificar isso, ok? Beleza, então nós temos aqui a nossa área de trabalho e a primeira coisa que a gente vai realizar é colocar a nossa protoboard. Tá? A protoboard, o outro nome dela é placa de ensaio. Então, se vocês vierem aqui e escrever placa de ensaio, já vai aparecer essas três configurações aqui. Ó. Tem uma bem pequenininha, uma outra que ela é pequena, né, mas assim, ela é um pouco maior do que essa, e tem essa terceira aqui que é a maior que nós temos aqui no Tinkercad. Então, vocês cliquem nela, que daí ela automaticamente já vem aqui para a área de trabalho. Tá? Então, primeiro passo, placa de ensaio, tá? Nem precisa colocar tudo, ele já vai aparecendo aqui. Então, aqui, ó, nós temos a nossa protoboard e que o Tinkercad ele é tão bacana que conforme vocês vão deixando o mouse em cima dos furos, ele mostra para você qual é a configuração de quais pontos estão conectados no mesmo nível de tensão. Então, que nem eu tinha falado para vocês, se eu coloco o mouse aqui em cima, ó, toda essa linha aqui está no mesmo nível de tensão. E é aqui que a gente vai conectar o nosso terminal negativo. Aqui embaixo, a mesma coisa, mas com terminal positivo. Enquanto que esses outros aqui são colunas onde nós vamos conectar os nossos circuitos. Ok? Beleza, então, alguma dúvida, pessoal que remota aí, pessoal presencial? Você colocou duas simultaneamente, então, se você clicar em cima dela e colocar no delete, aí ela apaga. Tá? Beleza. Então, o pessoal remoto também não tem dúvida. Então, ó, depois que vocês colocaram aqui a placa de ensaio, o próximo passo é colocar a nossa fonte de alimentação. Então, deixa eu ver aqui, eu não lembro. Pronto, fonte de energia ele está colocando aqui. Então, se vocês escreverem aqui fonte, já vai aparecer aqui fonte de energia. Então, vocês pegam, né, deixem clicados aqui e arrastem aqui na área de trabalho, tá? Então, aqui, ó, nós temos, estou dando zoom aqui, esse ponto aqui representa o terminal positivo e esse outro aqui o terminal negativo. Além disso, aqui em cima tem como a gente configurar algumas opções de nível de tensão e corrente. Nesse caso, a gente só vai deixar, vocês não vão precisar modificar isso, tá? Sempre deixando aqui em mais 5 volts. Então, nós temos aqui essa construção e o que nós vamos fazer agora é conectar esses dois pontos aqui com a minha protoboard. Tá? Dessa forma, eu vou alimentar a minha protoboard. Então, ó, tem aqui terminal positivo, tá até em vermelhinho aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, em geral, o vermelho é para denominar terminal positivo e o preto terminal negativo. Colocando o mouse aqui até dá para ver. Então, ó, para fazer essa conexão, é só clicar aqui no ponto e daí vocês vão clicar onde é que vocês querem fazer essa conexão. Então, quando eu clico aqui e daí eu vou clicar aqui de novo, eu faço essa conexão do terminal positivo com esse ponto aqui, tá? Por padronização, sempre deixem na cor vermelha. Só um momento, pessoal.
Bem, pessoal, voltando aqui, tá? Como eu falei ali no começo, né? A gente está no híbrido aqui, é um teste, então às vezes eu vou deixar vocês sozinhos aqui para dar assistência ao pessoal que está aqui também. Tá? Se vocês estivessem aqui, também teria esse tipo de assistência. Beleza, vamos lá. Então, continuando aqui, ó, eu fiz essa primeira conexão. Agora, eu vou realizar a conexão do terminal negativo com o terminal negativo também da protoboard. Então, eu clico aqui e venho nesse ponto. Tá? Então, quando eu faço essas duas conexões, significa que eu já estou alimentando todas essas duas linhas aqui, com mais 5 volts, porque esse valor está sendo especificado aqui, na minha protoboard. Tá? Então, no final das contas, eu fiz essa conexão aqui, ó, terminal positivo, terminal negativo com a minha protoboard. Tá? Beleza. Então, ó, o próximo passo envolve realizar a conexão do terminal positivo com o meu resistor. Tá? Então, quando vocês vierem aqui, ó, se vocês só tirarem qualquer pesquisa, vai estar aqui, ó, resistor. Tá? Então, mesma ideia. Vocês vão pegar aqui e vão arrastar. Então, cliquem aqui no resistor e arrastem aqui para a área de trabalho. Conforme vocês vão soltando e arrastando, aí vai dando certo. Tá? Vocês vão conseguindo inserir aqui no local. Então, agora, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, nesse ponto, e tem como a gente rotacionar. Tá? Em geral, se vocês colocarem assim, essa é a única configuração que não dá certo se vocês colocarem um resistor, porque vocês vão estar curto-circuitando. Então, vocês nunca vão deixar um resistor na mesma coluna, tá? Com os dois terminais na mesma coluna. Isso aqui não pode. Tá? Então, quando vocês clicarem nele, vocês podem clicar aqui, ó, em rotacionar, até ele ficar em uma determinada posição assim. Tá? Só um momento.
Pronto, vamos pegar direto aqui agora. A fonte é, se você colocar a fonte, André, já dá certo, tá? Se você colocar a fonte de energia, esse é o nome completo. Mas se você colocar a fonte, já vai aparecer. Ok, continuando. Continuando então. Beleza, eu fiz a conexão aqui no meu resistor. Então, o que eu fiz aqui no final das contas, tá? Foi só colocar o resistor aqui na minha protoboard. Eu preciso agora realizar a conexão do resistor com o terminal positivo da minha fonte de alimentação. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse ponto, que é o mesmo de todos os outros, e eu estou conectando o primeiro terminal do resistor aqui, e vou conectar aqui no terminal positivo. Tá? Vou até mudar a cor aqui, para ficar vermelho. Então, quando eu faço isso, eu estou conectando esse ponto com o terminal positivo, e como em toda essa coluna que eu também estou conectando com o primeiro terminal do resistor, eu estou fazendo essa conexão, conectando o primeiro perninha aqui do resistor com a minha fonte de alimentação. Tá? Agora eu tenho o LED. Então, vocês podem pegar aqui, ó, o LED está inclusive aqui do lado, e arrastar também até encaixar na protoboard. E agora a gente vai fazer a conexão do resistor com o LED, tá? Como a gente vai fazer isso, ó? Esse é o primeiro terminal do resistor, esse aqui é o segundo. Então, a gente vai pegar esse ponto aqui e vai conectar com esse ponto aqui. Se eu não me engano, acho que é esse aqui mesmo. Tá? Para realizar a conexão do resistor com essa perninha aqui. Então, quando a gente clica aqui, a gente faz a conexão do segundo terminal do resistor com o ânodo aqui do LED. Agora, falta fechar o circuito, ou seja, conectar aqui o LED com o terminal negativo da minha fonte de alimentação. O terminal negativo está nesse ponto. Então, eu vou pegar toda essa coluna aqui, ó, que está na mesma perna católica aqui do LED, e vou conectar com o terminal negativo. Tá? Só para modificar, eu vou deixar aqui na cor preta. Então, se eu não errei nenhuma conexão, quando eu simular esse circuito, o LED aqui ele vai ligar. Então, para fazer isso, clico aqui em iniciar a simulação e vocês conseguem ver aqui, ó, que o LED está ligado. Tá? Então, ó, LED desligado, iniciei a simulação, LED ligado. Se o LED está ligado, significa que todas as conexões foram feitas corretamente. Ok? Pode falar, Paulo. Professor, como é? Não entendi. Assim, se você... Seria interessante, né? Fazer no chat, mas aí acho que a gente ia perder muito tempo também. Mas qual que é essa pergunta? Com relação à posição do padrão, como assim? A posição em relação a esse ponto aqui? A esse ponto que está no ponto. O resistor aqui. O resistor, no caso? Puxasse mais para cá. Pronto, você pode fazer isso, tá? Ó, Paulo aqui está perguntando o que iria acontecer se eu mudasse a posição desse resistor. É isso, né, Paulo? Então, vamos lá. Eu posso colocar esse resistor em qualquer uma dessas colunas aqui. Então, eu escolhi colocar aqui na coluna 5, mas se eu fizesse a conexão aqui, ó, arrastasse um pouco para cá, o que isso iria impactar na construção aqui? Eu tenho que conectar o primeiro terminal aqui no meu resistor com o terminal positivo da minha fonte de alimentação. Então, ó, o que eu estava fazendo aqui, eu tenho que fazer agora para esse ponto. Porque é esse ponto que está na mesma coluna que esse primeiro terminal aqui. Então, eu tenho que atualizar dessa forma. E, além disso, perceba que com isso eu ainda não estou conectando o segundo terminal com o LED. Então, esse ponto aqui, ó, tem que vir para cá. E daí ele fica na mesma coluna do segundo terminal. Sempre tem que ficar na mesma coluna para fazer uma ligação. Então, quando eu faço aqui, aí sim. Agora sim, se eu voltar a simular, ele vai ligar novamente. Ok? Caso a posição ali na porta, isso. Você pode colocar, assim, se você tivesse mais circuitos, mais resistores, você poderia colocar em qualquer lugar aqui. Mas aí você vai, através desses fios, realizando essas conexões. Ok?
Beleza, pessoal. Então, isso aqui é em relação à construção, tá, daquele circuito, o circuito mais simples possível, digamos assim, tá? Só para vocês entenderem como realiza essa, como utiliza, né, uma determinada protoboard. Ok? Beleza. Alguma dúvida até agora? Pessoal presente e remoto? Beleza. Então, vamos continuando. Essa aqui? Aí é o que a gente acabou de fazer agora na tarde. Isso, exatamente. Esse circuito foi o que a gente acabou de montar ali na protoboard. Porque a protoboard, né, ela possui uma forma específica, uma forma bem definida de você realizar as conexões. E isso aqui, imagine se você tivesse que desenhar todo esse circuito aqui com a protoboard, sempre que você quisesse assim, representar um circuito. Né, se fosse um circuito grande, você ia fazer tudo isso aqui? Não, então isso aqui é só uma forma de representar o circuito. Na realidade, a gente faz a montagem e na realidade a gente tem que fazer dessa forma. Ok? Beleza. Então, isso aqui é mais para vocês lembrarem, né, essa questão aí da protoboard. Beleza. Então, na nossa disciplina, tá, a gente sempre vai ficar trabalhando com portas lógicas, tá? Onde a gente já viu nas aulas passadas que cada uma dessas portas lógicas aqui vão implementar uma determinada função lógica. Então, por exemplo, aqui nós temos a porta AND, tá? Porque a gente viu que esse símbolo aqui, com esse formato, representa uma porta AND. Temos aqui a porta OR e, por último, temos aqui a porta NOT. Tá? Então, na realidade, tá, nós temos esse circuito integrado aqui, tá? Que, inclusive, ó, eu até trouxe aqui, o pessoal presencial já viu, deixa eu ver, eu não sei se eu vou, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é isso aqui, ó, pessoal de casa. Isso aqui é um circuito integrado, tá? Então, aqui, internamente, desse chipzinho aqui, tem implementado 4 portas, nesse caso aqui é 4 portas END, tá? Então, o nome desse circuito é o 7408, tá? Se vocês verem aqui embaixo, tá aqui, ó, 74HC08. Esse outro aqui, 74HC32, ele vai realizar a implementação de portas OR, e esse último aqui é o 74HC04, que vai realizar a implementação de portas NOT. Beleza. Uma observação, tá, é que, na realidade, a gente não vê, né, esses símbolos aqui. Isso aqui é só uma representação. Na realidade, esse circuito integrado aqui é tudo preto. Então, a gente tem que buscar o datasheet desse determinado dispositivo para saber o que tem dentro. Além disso, também na realidade, o que nós vamos ter acesso é em relação a esses pinos aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 14. Então, no total, para cada um desses circuitos, nós temos 14 pinos, tá? Em geral, você começa a contagem à esquerda desse determinado buraquinho aqui, tá? Esse buraquinho aqui, ele justamente vai falar aí aonde você vai começar a contar os pinos. Então, vocês vão ver isso aqui na realidade, tá? Tem esse determinado buraquinho. E vocês vão começar a considerar o primeiro pino à esquerda, tá? Então, esse aqui é a esquerda. E conforme vocês vão andando aqui, vocês vão incrementando uma casa, digamos assim. Então, esse é o pino 1, 2. Quando chega aqui no 7, aí o 8 vem aqui do outro lado. Então, é no sentido anti-horário, ok? Então, percebam ó, que esse primeiro pino, ele representa a primeira entrada dessa primeira porta END. O segundo pino representa a segunda entrada dessa primeira porta END. E o terceiro pino vai representar a saída da operação END entre os pinos 1 e 2. Então, imagine, deixa eu apagar aqui. Imagine que eu conecto 5 volts aqui e 0 volts aqui. Tá? Esse aqui na entrada 1 e esse na entrada 2. Qual que deve ser a minha saída aqui? 0 ou 5 volts? O bom que agora tem o pessoal aqui, não tem nem como se esconder. Como é, Jota? 0. Por que é 0?
Isso, porque essa aqui é a porta end, né? Qual é a única condição para que a porta end, a saída da porta end seja nível lógico alto? É que as duas sejam nível lógico alto. E isso não está acontecendo aqui. A primeira é nível lógico alto, mas a segunda é nível lógico baixo. Então, portanto, essa saída aqui tem que ser 0 volts. E o que aconteceria se aqui fosse 5? Aí a saída seria 5. Porque essa é a única condição que eu vou ter aqui na minha saída 5 volts. Mas se fosse abrir 4 volts? Não, a gente geralmente não precisa ser exatamente 5 volts. A gente geralmente considera algum limiar, por exemplo, se for maior que 3 volts, ele já considera como sendo nível lógico alto. A gente até chegou a discutir isso em uma determinada aula. Então, a gente não precisa ser exatamente 5 volts, é dentro de um determinado limiar. Então, acima de 3, eu acho que já é suficiente para considerar nível lógico alto. Ok? Beleza. Então, baseado nisso aqui, vamos ver como a gente iria fazer essa conexão lá no Tinkercad e, consequentemente, também na realidade. Vamos voltar aqui, ó. E aqui nós temos, se vocês pesquisarem aqui, vocês podem pesquisar 74HC08, que esse é o nomezinho desse determinado circuito aqui, que vai implementar 4 portas AND. Então, quando vocês digitem aqui, ó, vai aparecer porta quad AND. Ou seja, esse quad aqui é de 4, portanto, ele vai realizar a implementação de 4 portas AND. Novamente, pega, clica, traz aqui na área de trabalho. Então, em geral, esses 6, todos eles, sem nenhuma exceção, vocês sempre vão colocar aqui no meio de 2 colunas, tá? Vocês nunca vão colocar ele sobre nesse ponto aqui, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Sempre vai ser aqui no meio. Por quê? Porque em toda essa coluna eu vou ter acesso a esse ponto aqui e a toda essa coluna a esse outro pino aqui. Tá? Então, vocês sempre vão colocar no meio. Deixa eu deletar aqui. Isso aqui que vocês já entenderam. Vou trazer um pouquinho mais para o lado. Beleza, então, peguei aqui a minha porta AND e trouxe aqui na minha protoboard. Conforme vocês vão colocando o mouse ó, em cima, o Tinkercad também auxilia vocês em relação a cada uma das portas. Tá? Então, quando vocês colocam aqui em cima, ó, tem entrada 1A, entrada 1B, saída 1C. Ou seja, essa aqui é a entrada A da primeira porta lógica, porque o primeiro número aí é 1. Entrada 1B, ou seja, 1 está relacionado à primeira porta lógica, B seria a segunda entrada, e saída 1, tá? Que é justamente o que a gente viu. E aqui, ó, aqui é o máximo de zoom, ó. Se vocês analisarem, tem esse buraquinho aqui, ó, que é justamente ele que vai dizer aonde que vai começar a contagem das portas lógicas. Então, tem esse buraquinho aqui, à esquerda começa a contar o primeiro pino. Então, está aqui ele, à esquerda. Então, esse aqui é o pino 1, que é equivalente a esse pino aqui. Pino 2 é qual? É esse, que é equivalente a esse aqui. E assim sucessivamente. Tá? Então, é assim que a gente faz essa relação aí das portas com esse diagrama aqui. Beleza. A primeira coisa que vocês têm que fazer... Alguma dúvida, pessoal, presencial e remoto? Tranquilo? Não? Deixa eu ver. Tenta ali, vamos ver. Acho que, em geral, não... Pronto. Ah, vocês não estavam conseguindo ver aí? Melhorou agora então, né? E é. Bem, vocês que decidem. Para mim aí tanto faz. Beleza. Então, uma vez que vocês colocam aqui, tá, esse circuito integrado, o próximo passo sempre é realizar a alimentação dele. Porque, novamente, esse circuito ele precisa de energia, ele não vai funcionar por si só. Então, existem 2 entradas, 2 pinos específicos que a gente precisa conectar, um com o terminal positivo e outro com o terminal negativo. Se vocês analisarem até nesse diagrama, ó, o pino 7 tem o nomezinho GND,
e o pino 14 tem o nomezinho VCC. Então, esse GND a gente vai colocar com o terminal negativo, que isso aqui representa o ground. Enquanto que o VCC a gente vai colocar com mais 5 volts, tá? O terminal positivo. Ok? Então, ó, tem aqui, ó, pino 14, é esse aqui, que ele coloca como potência. Esse aqui a gente vai conectar com mais 5 volts. Como a gente faz isso? Pega esse ponto aqui, ó, visto que está em toda, ao longo dessa coluna aqui, conecta no terminal positivo, que está ao longo de toda essa linha. Então, quando eu fizer essa conexão aqui, eu estou colocando mais 5 volts nesse ponto. Ok? Beleza, eu fiz isso aqui apenas no terminal positivo. E agora falta para o terminal negativo, que é o pino 7. Então, tem aqui, ó, pino 7. O que eu vou fazer? Pegar esse ponto e conectar, tá? Com o terminal negativo, que é esse aqui. Vou mudar a cor, sempre para deixar padronizado. Então, pronto. Ó. Quando eu faço isso, ó, pino 7, terminal negativo, pino 14, terminal positivo, eu já fiz a alimentação dele. Ok? Então, agora eu já posso começar a utilizar. Para fazer essa curva aqui, ó, se vocês clicarem nesse ponto e clicar em qualquer outro, aí ele vai fazendo curvas. Tá? Então, conforme vocês vão clicando, ele vai fazendo essas curvas aqui. Tá? Então, no caso, geralmente eu clico aqui e daí finalizo. Aí depois vocês podem, ó, ele fica destacado aqui, aí vocês podem modificar da forma que vocês quiserem. Tá? Assim fica mais organizado. Beleza. Agora, tá? O próximo passo, que geralmente a gente faz, é colocar algumas chaves, tá? Essas chaves, elas serão utilizadas para justamente a gente conseguir modificar os valores das nossas entradas. Lembrem-se que a gente sempre mexia, né, com ou a entrada é igual a 0 ou é igual a 1. E através dessas chaves vai ficar bem fácil a gente realizar essa comutação. Essas chaves vocês podem pesquisar pelo nome DIP, tá? Então, se vocês escreverem DIP aqui, vai aparecer interruptor DIP com 4. Então, isso aqui significa que ele possui 4 chaves, ok? Então, novamente, vocês vão clicar e arrastar em algum ponto aqui. Tá? Podem arrastar aqui para o ponto antes do circuito integrado. Eu vou colocar aqui. Oi? DIP é o nome, DIP. Pronto. Depois que vocês fizerem isso, tá? Essa questão do DIP sempre vai ser a mesma coisa, tá? Não tem como errar. Então, nesse caso, a gente vai testar apenas 2 entradas. Então, essa primeira chave aqui, eu vou considerar como sendo a entrada A, e essa segunda chave eu vou considerar sendo a entrada B. Então, o que vocês vão fazer é pegar esses pontos mais aqui em cima e conectar com o terminal positivo. Então, pega o primeiro, conecta aqui, o segundo, conecta ali. Quando vocês fazem isso, vocês estão colocando mais 5 volts nesse ponto e também nesse ponto. Ok? Para completar, vocês vão fazer o seguinte. Aí vocês vão pegar um resistor agora e conectar o terminal negativo aqui embaixo com cada uma das entradas que vocês vão utilizar. Por que vocês precisam fazer isso? Fica para outra aula a gente discutir isso, tá? Por enquanto, a gente só acreditem que vocês precisam fazer essas conexões e vocês sempre vão precisar fazer isso quando vocês utilizarem o DIP. Tá? Sempre vai ser dessa forma. A única coisa que vai mudar é se eu precisar de 3 entradas. Aí eu preciso pegar essa terceira e fazer a mesma coisa. Conecto aqui terminal positivo, pego aqui o resistor e conecto aqui. Mas, nesse caso, serão só 2, tá? Aqui, pessoal, uma outra observação é que eu fiz essa conexão aqui embaixo, tá? Só que essa conexão aqui embaixo não está ligada ao terminal negativo da minha fonte de alimentação, tá? Porque percebam que toda a linha está conectada, mas essa linha aqui de baixo não está conectada com a linha aqui de cima, tá? Então, uma outra coisa que vocês podem fazer, tá? Que geralmente eu também recomendo é, depois que vocês colocarem aqui a alimentação, sempre ligue terminal aqui de cima com o de baixo. Tá? Então, vocês ligam o negativo com o negativo e o positivo com o positivo. O que a gente está fazendo agora? A gente pega toda essa linha
e conecta através desse fio, nesse ponto, e pega toda essa linha e conecta através desse fio nesse ponto. Aí agora sim eu posso utilizar terminal positivo e negativo aqui embaixo também. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Isso, maquiado. Esse resistor ali é de 1K. Só pela sequência de cores, né? E a gente consegue descobrir aí qual é o valor dele. É isso mesmo. Em geral, aqui 1K vai ser suficiente para a nossa aplicação. Tá? Beleza. O que eu vou fazer agora, ó, só para vocês entenderem o que essa chave aqui faz, vocês não precisam fazer isso que eu vou fazer agora, mas é só para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui um multímetro. Tá? O multímetro ele é uma ferramenta para realizar a leitura de tensão, corrente ou resistência. Então, o que eu vou fazer é apenas ver qual vai ser o nível de tensão nesse ponto, conforme eu modifico essa chave. Tá? Então, ó, eu vou conectar o terminal positivo onde eu quero saber o nível de tensão e o terminal negativo nesse outro ponto. Tá? Então, isso aqui só para a gente entender o que está acontecendo. Vou inicializar aqui a minha simulação e o que vocês conseguem perceber aqui, ó, que agora o nível de tensão nesse ponto é igual a 0. Isso porque essa chave aqui ela está para baixo. Tá? Esse destaque aqui branco ele está para baixo. Se eu clicar em cima dele, aí ele vai comutar. E quando ele comuta, significa que ele vai conectar agora esse ponto com mais 5 volts. Então, dessa forma, eu consigo facilmente modificar os valores da minha entrada. Ou é 0 ou é 1. Eu faço isso ó, só clicando aqui no botão. Então, se ele está para baixo, ele vai ser igual a 0, por essa construção que a gente fez. Se eu clico de novo, ele vai ser igual a 1, tá? Onde 5 volts aqui ele vai representar o valor igual a 1. Então, com isso, eu consigo facilmente testar todas as opções das minhas entradas. Ok? Ok. Então, beleza. Então, a única coisa que está faltando agora é fazer as conexões das minhas entradas, tá? Nesse caso, essa primeira representa A, essa segunda representa B, com uma determinada porta lógica do circuito 7408, tá? Como vocês acham que eu vou fazer? Aí, pessoal, agora de presencial que tá por aqui. Como vocês acham que eu poderia conectar esse ponto aqui com a minha entrada A? Quero conectar esse ponto com a minha entrada A. Como que eu faço? Tem alguma ideia? Ó, vocês concordam que esse aqui representa a primeira entrada, né? Então, esse ponto aqui representa esse ponto aqui. E ó, o que eu quero fazer é a operação AND entre essa primeira entrada, que eu estou chamando de A, e essa segunda, que eu estou chamando de B. Tá? Essa é a operação que eu quero realizar. E aqui, ó, essa primeira entrada é o pino 1 e a segunda entrada é o pino 2. Então, aqui representa a entrada A. Eu tenho que pegar esse ponto e conectar com esse primeiro pino. Então, eu pego um fio daqui, conecto aqui. Então, agora o que eu estou fazendo é pegando esse valor aqui, que representa a minha entrada A, e conectando para o primeiro pino. E para o segundo pino? O segundo pino eu tenho que conectar com a entrada B. A entrada B representa essa aqui. Só mudar a cor aqui. A entrada B representa essa. Então, eu vou pegar esse ponto e conectar no segundo pino. Quando eu faço essa conexão, eu estou realizando a implementação de A e B, onde esse primeiro representa A e esse segundo aqui representa B. E onde que eu vou visualizar a saída? Nessa terceira aqui, que é a saída entre as duas. Tá? Como é que eu vou visualizar a saída? Existem geralmente duas formas. Tá? Primeiro, eu vou colocar o multímetro. Por quê? Porque o multímetro ele vai falar diretamente qual é o nível de tensão nesse ponto. Negativo agora. Então, ó, vamos ver. Aqui, vamos ver se deu certo. Não fiz nada errado. Vou iniciar a simulação. E agora vocês conseguem perceber que a minha saída é igual a 0 volts, ou seja, representa o nível lógico 0. E isso está acontecendo porque tanto A
quanto B são iguais a zero, já que os dois estão para baixo. Se eu colocar essa aqui para baixo e essa aqui para cima, o que eu vou ter na configuração é A igual a zero, porque eu não mudei aqui, ele continua zero, mas o B será igual a 1, que vai ser a segunda configuração da minha tabela verdade. Tá? O que eu vou fazer agora, deixa eu pegar aqui a tela, é testar todas as configurações da tabela verdade. Tá? Vamos relembrar aí, fazer a conexão com o que a gente viu em aula. Então, lá na aula, eu tinha mostrado para vocês que quando eu tenho a entrada A entrada B, tenho aqui a minha saída X, vou preencher aqui minha tabela verdade, colocando todas as opções. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Considerando que X vai ser igual a e B, que é a construção que a gente está fazendo ali. A e B. Como que deve ser o preenchimento dessa tabela aqui? Esse primeiro caso tem que ser igual a 0 igual a 1. Segundo. Terceiro. E o último, 1. Perfeito. Tá? Isso aqui é o funcionamento, tá, da porta END que nós já vimos. Essa primeira construção que eu estou fazendo aqui, ó, é A igual a 0 e B igual a 0, porque os dois estão para baixo. E a saída aqui é igual a 0, que bate... Deixa eu ocultar isso aqui. Sempre volta. Que é igual a 0, que nem a gente acabou de preencher. Próxima configuração que eu vou testar, então, ó, então essa primeira aqui... Peraí, escapou o mouse aqui. Ok. Ok. Essa segunda, A igual a 0, B igual a 1. Então, vou clicar aqui. E agora, como essa chave está para cima, eu tenho o valor igual a 1. Nessa configuração, a minha saída ainda não mudou. Ó. Ela continua igual a 0. Tá ok, como a gente viu. Agora, eu vou colocar A igual a 1 e B igual a 0. Ou seja, eu vou mudar. Então, volto B igual a 0. Coloco A igual a 1. Ó, saída também não modificou. Que está de acordo com o que a gente viu. E agora, a última construção, os dois são iguais a 1. Então, A igual a 1 e B igual a 1. E agora, ó, a saída é igual a 5 volts, que representa nível lógico alto. Ou seja, representa o valor igual a 1. Então, realmente, através dessa conexão, a gente conseguiu implementar a função lógica AND, conectando através dessas duas entradas aqui. Beleza? Deu para captar a ideia, pessoal? Pessoal remoto aí, deu para entender? Ok. Então, beleza, vamos lá. Qual foi a parte que você não entendeu? Esse aqui? Você entendeu essa primeira e essa segunda? Tá. Você não entendeu todas as outras? Tá. Em relação às outras, ó, essas duas aqui, elas sempre serão dessa forma. Tá? Em relação a essa chave aqui, essa chave a gente vai utilizar para mudar as nossas entradas, ok? Então, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Então, essa conexão a gente sempre vai realizar. Essa conexão que eu estou fazendo aqui, ó, eu só estou conectando a minha saída com o multímetro para que eu possa conseguir visualizar a saída dele. Tá? Consiga visualizar o que está acontecendo. Então, ó, aqui eu tenho o terminal positivo. Então, eu vou ligar o terminal positivo aonde eu quero descobrir o nível de tensão. Que nesse caso é nesse ponto, porque é a saída da operação A e B. É isso que eu quero analisar. Por isso que eu estou conectando nesse ponto. Tá? Esse ponto aqui, eu estou conectando com mais VCC porque eu preciso realizar alimentação. Tá? Esse circuito integrado aqui, ele não funciona sem energia. Eu preciso ligar. Quando você liga, por exemplo, a sua TV, você não precisa colocar na tomada? Seria algo equivalente. Você precisa alimentar, você precisa fornecer energia para que esse circuito consiga funcionar. E para conseguir fornecer energia, você precisa pegar um ponto e conectar com o terminal positivo e outro ligar com o terminal negativo. Que é que nem a gente tem na tomada. A tomada não tem dois pinos? Porque em um ponto você liga no negativo, o outro no positivo. Mesma ideia. A única diferença é que a gente precisa fazer manualmente essa conexão. Então, esse pino 14 aqui, desse circuito integrado, sempre vai representar a potência. Potência é o terminal positivo. Então, eu vou conectar esse ponto aqui com positivo. Toda essa linha aqui, ó, tá vendo aqui o positivo?
Então, toda essa linha aqui é positivo também. Aqui, ó, esse outro pino aqui representa o solo. Solo é uma tradução para representar o terminal negativo. Então, eu estou pegando esse ponto e estou conectando aqui, ó. E toda essa linha representa o quê? Negativo, porque você tem um menos aqui. Então, foi só isso que eu fiz de conexão. Tenho aqui as duas entradas, mais VCC, menos VCC, e essas duas aqui só para fazer a alimentação. Ok? Ok, Paulo? Beleza. Aí vai depender da função lógica. Tá? Você diz em relação a essa tabela verdade? Isso, é porque a gente está testando o end. Porque, ó, qual é o nomezinho que você está lendo aqui? Lê aí para mim. É 74. Tá tão ruim assim de ver aí? É. 7408. Isso aqui, se vocês pesquisarem, ó, vocês podem até pesquisar no Google, 74HC08. Pesquisar. Se vocês vierem aqui imagens, tá aqui ó, a sua representação, ó. Tá aqui, ó. 4 portas. Esse símbolo aqui não representa end? Então, isso aqui ele vai realizar a implementação de 4 portas end. Existem esses outros, ó. O 7432, isso aqui é como se fosse o nome, a identidade deles. Então, o que nós testamos até agora é o 7408, mas também tem o 7432. Se vocês pesquisarem aqui, ó, 7432, é a mesma ideia, só vai mudar a ponta lógica, que agora é o quê? É ó. Então, inclusive, vamos fazer isso, ó. Vamos só mudar agora aqui, eu vou tirar esse circuito, tá? Vou tirar esse circuito integrado, e agora eu vou pesquisar o 74HC32. Tá aqui, ó, porta quad O. Vou pegar esse camarada e vou colocar na mesma posição que estava o outro. Tá? Eu estou fazendo isso porque, em geral, é a mesma pinagem. Tá? Então, o pino 7, aqui do 7432, também vai representar o ground, o 14 também vai representar o terminal positivo, e os outros também vão representar a entrada. A única coisa que está mudando, a única diferença entre esses dois aqui, são as portas que serão implementadas internamente deles. É só isso. Então, agora, se eu rodar, tá? Se eu iniciar essa simulação aqui, eu não vou ter mais esse funcionamento lógico aqui. Eu vou ter o funcionamento lógico da porta OR. E qual que é? Eu vou colocar aqui do lado. Vou colocar uma outra saída, Y, que vai ser igual a A ou B. Então, nesse caso, quando as duas entradas são iguais a 0, como que deve ser minha saída? 0 ou 1? Como é? No OU? Quem lembra aí? O OU, ó, é 0. O OU, pelo menos uma das minhas entradas tem que ser igual a 1 para a minha saída ser igual a 1. Tá? Então, aqui as duas são iguais a 0. Então, ele também é igual a 0. E agora? A minha entrada B é igual a 1. A minha saída é igual a 1. Nesse terceiro caso, a entrada A é igual a 1, então a minha saída é igual a 1. E nesse último caso, os dois são iguais a 1 e, portanto, a minha saída tem que ser igual a 1. Então, o único caso na porta OU é que vai ser igual a 0 é quando tanto A quanto B são iguais a 0. E todos os outros serão iguais a 1. Então, ó, vamos verificar se realmente vai ser esse comportamento que a gente vai ter. Então, eu vou simular aqui. Voltar aqui às configurações, ó. Vamos lá. As duas chaves estão para baixo. Se as duas chaves estão para baixo, significa que eu tenho essa primeira opção aqui, onde tanto A quanto B são iguais a 0. E nessa configuração, eu tenho aqui, ó, 0 volts, que representa o nível lógico baixo. Próxima configuração, A igual a 0, B igual a 1. Então, só vou ligar isso aqui, ó. E quando eu faço isso, a minha saída é 5 volts, que representa nível lógico alto. E se vocês analisarem aqui pelo comportamento, está de acordo. Porque com essa construção, eu tenho que ter nível lógico alto. Próxima configuração, A igual a 1, B igual a 0. Então, nesse caso aqui, ó, novamente, eu tenho que ter nível lógico alto, e está aqui, ó, 5 volts. E, por fim, tanto A quanto B são iguais a 1, então os dois aqui para cima. E a minha saída continua em 5 volts. Então, realmente, agora aqui, eu estou realizando a implementação de uma porta OU. Tá? Então, esse comportamento depende do circuito integrado que você está utilizando.
Se você está utilizando o 7432, ele vai ter esse comportamento, porque internamente ele tem a porta OR. Se você utilizar o 7408, vai ter aquele comportamento que a gente viu antes, porque ele implementa a porta END. Ok? Todo mundo aqui entendeu? Pessoal remoto, tudo ok? Beleza. Então, isso aqui é o mais básico possível, tá? Essa construção é a mais básica possível que a gente tem em relação às portas lógicas, tá? Que é só realmente vendo essas configurações. Vocês lembram que, beleza, a gente viu esse funcionamento. Agora, vamos deixar um pouquinho mais interessante. A gente viu em aulas passadas essa construção aqui, né? Onde, dependendo das conexões que a gente ia fazendo entre essas portas lógicas, a gente ia ter uma determinada função lógica, né? Todo mundo lembra disso. Então, agora a ideia é tentar realizar essa implementação aqui em circuitos integrados, tá? Então, vamos lá. Primeiro, quantos circuitos integrados eu vou precisar para realizar essa implementação? Eu preciso de um circuito integrado que possua a porta AND e um outro circuito integrado que vai possuir uma porta OR. Isso porque eu não tenho um circuito integrado só que tenha os dois. Né? Eu tenho um que só tem AND, eu tenho outro que só tem OR. Tá? Então, eu vou precisar de dois circuitos integrados para realizar essa conexão. Quais deles? Eu posso utilizar o 7408 e também o 7432. Então, no final das contas, eu vou utilizar um de cada. Então, inicialmente, para vocês que estão começando, eu sempre aconselho, tá? Eu sempre faço isso nas minhas aulas, a desenhar. Tá? No caso aqui, eu vou fazer o desenho no próprio Paint. Tá? Então, tenho aqui a representação daqueles circuitos integrados. Esse primeiro aqui a gente não vai utilizar agora, então eu vou tirar. Tá? Esse aqui é só a porta NOT, mas a gente não precisa de portas NOT para implementar esse circuito aqui. Apenas uma AND e uma OR. Tá? Então, vamos considerar que eu tenho aqui a minha entrada. Vou colocar aqui, deixa eu ver se foi. Pronto. Tenho aqui esse primeiro fio, que vai representar a minha entrada A. Deixa eu aumentar a letra. Esse primeiro vai representar a minha entrada A. Segundo fio, vou colocar logo aqui, vai representar a minha entrada B. Aí. Entrada B. E vou ter um terceiro aqui, que vai representar a minha entrada C. Tá? Então, só vou fazer aqui, construir agora uns fios. Vou tirar essa. E agora, ficou ao contrário, né? É que aqui eu não estou no meu computador pessoal, aí é um pouquinho mais delicado de fazer esse tipo de coisa, né? Porque estou acostumado com o meu sistema operacional, mas devagarinho a gente vai indo. Como é? A mesa de... Não, tem não. Nem em casa eu tenho. É só no mouse que eu trabalho. Sou nada, sai tudo torto as coisas lá em casa, quando eu faço lá em casa. Aqui tá pior ainda porque eu não estou acostumado com o mouse. Mas vamos, devagarinho a gente vai conseguindo. Então, olha só, vamos tentar fazer essa conexão. Então, inicialmente, o que nós temos aqui? Qual é a primeira operação que a gente está realizando? A primeira operação é essa, né? Que representa A e B, A em B, né? Então, é A e B mesmo. Então, olha só. Eu vou inverter aqui a ordem. Temos aqui... Eu vou trocar aqui rapidamente, porque essa é a primeira operação que a gente faz. Então, essa primeira configuração é A e B. Então, eu vou pegar essa entrada A e vou conectar. Tá, peraí.
Ele não tá. E vou conectar nesse primeiro pino. Da mesma forma que a gente fez antes. Agora eu vou pegar a entrada B e vou conectar no segundo pino. Quando eu faço isso, o que eu tenho aqui no pino 3? Qual é a operação lógica que eu tenho? É a saída, mas ela representa o quê? Em termos de entrada e função lógica. A e B. Então, o que eu tenho aqui, nesse pino 3, é aqui. A e B. É essa operação que eu tenho aqui no pino 3. E a minha saída X é igual ao quê? É uma porta O, onde a primeira entrada é justamente A e B. E a segunda entrada é só C. Então, qual é a conexão que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho a porta O. O que eu vou conectar nesse primeiro pino? Exatamente. Porque o que eu tenho aqui nesse primeiro pino é A e B. E eu tenho A e B nesse ponto. Então, o que eu vou conectar nesse primeiro pino é o terceiro pino do 7432. Então, o que eu vou fazer é colocar uma cor diferente aqui. Pegar esse pino e conectar através de um fio nesse ponto. E a segunda, esse segundo ponto, é só C. Então, eu vou pegar aqui o C e conecto aqui no segundo ponto. E agora, aqui no terceiro, eu tenho a minha saída X. Ok? Então, é só isso que você tem que fazer. Pronto, se C fosse NOT, aí só com essas duas portas lógicas aqui não seria suficiente. Porque eu precisaria inverter a entrada C, não é? Para inverter, eu utilizo esse outro circuito aqui, ó. Esse outro. Que esse aqui, ó, se você ver o símbolo, é o símbolo do inversor, né? Então, imaginando que eu precisasse inverter a entrada C, ou seja, eu tivesse uma inversão aqui, ó. Vou colocar aqui, só colocando um... Se eu tivesse algo parecido com isso aqui, né? Ou seja, estaria invertendo. Como eu teria que fazer? Antes de fazer essa conexão aqui, eu teria que pegar o C. Retirar isso aqui daqui. Exatamente. Então, se eu tivesse que realizar aquela conexão que eu mostrei para vocês, teria que pegar o C, conecto nessa primeira saída aqui, e aqui o que eu vou ter nesse ponto, no pino 2? C barrado, ao invés de C. Aí é essa entrada aqui que eu iria conectar esse ponto. Então perceba que é muito lógico. Uma vez que vocês entendem essa metodologia de como criar, é só vocês irem fazendo outras construções. Então, eu gosto de fazer aqui no Paint porque fica bem claro essas conexões em termos do pino. Então, vamos pegar essa ideia aqui e levar lá para o Tinkercad. Tá? No caso, a gente vai colocar aquele original, tá? Não vamos colocar inversor agora, não. Então, vamos lá. Vamos fazer essa construção aqui. Agora que todo mundo já entendeu, o pessoal de casa entendeu? Débora perdeu metade da aula. Beleza. Mas, pelo menos, está no híbrido, mas está gravando ainda, viu, Débora? Então, vai ficar um pouquinho mais complicado de assistir, porque às vezes eu saio daqui, mas depois, pelo menos, está gravado, tá? Beleza, André pelo menos entendeu. Ok. Continuando, então. Vamos fazer essa construção. Então, primeiro que eu tenho que fazer é uma porta END, que é o 7432. É o 7408. Esse aqui é o O. Então, eu vou retirar daqui. Primeiro que eu preciso fazer é o END, 7408. Vou pegar o END e vou trazer para cá. Então, já estou fazendo aquelas conexões de potência. E aqui, só para facilitar, eu vou tirar esse ponto aqui. Ao invés de colocar aqui para cima, eu vou colocar aqui para baixo. Tá? Só para não ficar cruzando toda a minha protoboard. Então, eu vou pegar esse ponto e conectar aqui. Tá? É a mesma coisa. A mesma coisa que eu conectar ali em cima.
Então, quando eu fiz isso aqui, eu já estou realizando essa primeira construção. Ó. Tenho A e B, e aqui no pino 3 eu já tenho essa operação A e B. Sim, uma outra configuração é que agora eu tenho 3 entradas, A, B e C, sendo que aqui eu só tinha colocado 2. Essa aqui representando A, essa segunda representando B. Preciso de uma terceira. Então, essa terceira eu vou utilizar para representar C. Como eu vou fazer? Pego esse ponto, conecto no positivo, pego um resistor, conecto aqui embaixo. Pronto. Adicionei uma nova entrada aqui no meu sistema. Então, eu tenho aqui a entrada A, B e C. Agora, eu preciso realizar a conexão desse terceiro pino com uma O. Qual é o nomezinho da O? 74HC32. O que eu vou fazer? Pegar esse ponto, conectar aqui. Aí eu posso trazer para qualquer ponto aqui da minha protoboard. Tá? Então, e agora, o que eu vou fazer? Sempre que vocês colocam um novo CI, façam a alimentação dele. Então, ó, esse ponto é o solo e esse aqui é o VCC, potência. Esse eu vou conectar com mais 5 volts e esse outro vou conectar com terminal negativo. Pronto, já fiz a minha alimentação, ele já vai poder funcionar. E agora? Agora eu vou fazer as conexões que foram mostradas aqui. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui, o primeiro ponto vai representar o terceiro pino do anterior. Então, tá aqui, ó, terceiro pino, saída do A e B, vou pegar esse ponto e vou conectar com o primeiro pino do outro, tá? Porque esse pino é a entrada, primeira entrada da primeira porta O dentro desse circuito integrado. Então, quando eu faço, deixa eu mudar aqui de cor, vou colocar de verde. Quando eu faço essa ligação através desse fio, eu já estou fazendo essa conexão aqui, ó. Tá? Estou fazendo essa conexão. E a outra entrada? Essa segunda entrada representa C. Tá? Então, eu vou pegar esse terceiro ponto aqui, ó, que está representando C, que eu acabei de adicionar, e vou conectar aqui nesse segundo ponto. Pronto, agora aqui nós temos a saída. Então, essa saída aqui, tá? Esse terceiro ponto, ele vai justamente representar qual expressão lógica? A e B ou C. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Aqui, presencial, tá ok? Pessoal remoto, tudo bem? Certo. Então, vamos agora só testar aqui essa construção. Tá? Então, como que a gente faz para verificar que está correto ou não? A gente tem que testar todas as opções da tabela verdade. Então, ó, vamos construir aqui minha tabela verdade. Isso aqui vai demorar. Deixa eu ver se tem algum Excel aqui. Peraí. É mais fácil. Pronto. Se eu tiver que ficar... Débora está perdida aqui. Perdeu metade da aula. Aí fica complicado perder metade da aula. Mas, conforme eu falei, está gravado e qualquer coisa depois a gente pode marcar um CA, alguma coisa assim, se você ainda tiver dúvida, tá, Débora? Vamos lá, eu vou construir, só para facilitar, para eu não perder tempo escrevendo com o mouse, eu vou colocar aqui todas as possibilidades das minhas entradas. Então, eu vou construir aqui minha tabela verdade. 0011, 0011, 000111. Pronto, então está aqui minha tabela verdade. E esse último aqui vai ser a saída. Lembrando que a gente construiu X é igual a A e B ou C. Então, quais serão os casos que a minha saída X será nível lógico alto? Se vocês perceberem, eu tenho duas subfórmulas, onde a primeira delas é A e B. Então, eu vou identificar aqui na minha tabela verdade, onde tanto A quanto B são iguais a 1. Isso já é uma condição para que minha saída seja igual a 1. E isso vai acontecer nessas duas linhas. Porque A é igual a 1
e B também é igual a 1, em ambas essas duas linhas. Então, nesses dois casos aqui, tenho 1 e 1. Uma outra condição é que eu estou realizando a operação A e B ou C. Então, se C for igual a 1, a minha saída já será também igual a 1. Então, basta eu analisar aqui essa terceira coluna, que representa C, e onde eu tenho C igual a 1, a minha saída será igual a 1. Isso acontece na segunda linha, na quarta linha, nessa linha. O resto é tudo zero. Tá? Resumindo aí a aula passada, metade da aula passada em 2 minutos. Então, o que a gente vai fazer agora é testar essas configurações e verificar se é realmente esse comportamento. Tá? Vamos lá. Vou colocar aqui para ler, atenção, lá na minha saída, porque é isso que eu quero descobrir. Minha saída está nesse ponto aqui, saída 1. Então, deixa eu simular, colocar tudo igual a 0, ó, e vamos testar se todas as conexões foram feitas corretas e se isso também, tá, essa ideia também foi aplicada correta. Então, ó, os três estão para baixo, então, tanto A quanto B e C são iguais a 0, e eu tenho que ter 0. Aqui está 0 volts, então está correto. Eu vou pintando aqui conforme for correto. Próxima construção é A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1. Então, só vou levantar o C aqui, ó. Quando eu faço isso, eu tenho 5 volts, ou seja, nível lógico alto. Beleza, era isso que deveria acontecer, nível lógico alto. Terceiro é o contrário, né? C igual a 0, B igual a 1. C igual a 0, esse para baixo, B igual a 1. Nessa construção, 0 volts, nível lógico baixo, realmente está aqui. 0. Correto também. Terceiro, A igual a 0, B e C são iguais a 1. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1. 5 volts, nível lógico alto. Ok. Agora, A igual a 1, B e C igual a 0. Volta os dois aqui e A igual a 1. 1, 0, 0. Está aqui a minha saída é igual a 0. Correto também. Em todos os outros três, a minha saída tem que ser igual a nível lógico alto. Tá? Mas vamos ver cada caso. Então, A igual a 1, B é igual a 0, C é igual a 1. 5 volts, nível lógico alto. Ok, está correto também. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0. Esse para cima e para baixo. Que é essa construção também tem 5 volts, nível lógico alto, está correto. E por fim, todos iguais a 1, ou seja, essas três chaves para cima. E a minha saída também é nível lógico alto, portanto, aqui é igual a 1. Então, realmente, né, para todos os casos, e isso aqui que a gente acabou de fazer, a gente está provando que a nossa construção está correta. Porque para todos os casos que a gente testou, o meu resultado final foi idêntico ao que eu tenho aqui na minha tabela verdade. Então, essa construção realmente representa o circuito X igual a e B ou C. Ok? Pessoal remoto, ok? Tirando Débora? Brincadeira. Pelo menos está gravado, né? Ok. Beleza, deixa eu ver aqui. Assim, sim, aqui eu também vou disponibilizar depois os slides, tá? Aí mostra um pouquinho essas construções. Aí tem esse último aqui, mas aí acho que já foi muita informação hoje. Aí a gente deixa, tá? Mas também hoje você já tem o conhecimento para realizar também essa construção aqui. Tá? Ele é bem parecido com o outro, né? A única diferença é que a gente está introduzindo aqui a porta NOT. Tá? Então, aqui nesse caso, vocês também teriam que utilizar o 74, cadê o 7404? Que é esse aqui. Tá? 7404, é esse aqui. Então, vocês também teriam que utilizar esse camarada aqui para realizar essa construção que está sendo mostrada aqui para vocês, porque aqui, ó, nós temos uma porta NOT e aqui outra, tá? Aqui, inclusive, ó, nem lembrava, mas eu já fiz essas conexões. Então, qualquer coisa depois vocês podem até verificar, né, se todas as construções foram feitas corretamente, e quem quiser pode testar, realizar a construção aqui no Tinkercad. Ok? Entendidos? Tá, então, pessoal remoto tem alguma dúvida?
Eu vou só pegar aqui. Tem uma questão da atividade que é justamente para vocês fazerem isso. Tá? Por isso que essa aula é importante. Deixa eu só criar aqui uma presença. Quem está online, está presencial aqui, não vai ganhar presença, né? Mas deixa eu criar aqui para o pessoal remoto. Qual que é? Tudo. Então, quem está remoto, vai assinando aí. Lembrando que o Jorge falou uma coisa que eu lembrei, que vocês realmente precisam fazer. Sim, pessoal, lembrando que eu já disponibilizei, tá? A segunda atividade para vocês, a segunda lista de exercícios, que justamente envolve funções e circuitos lógicos, tá? Então, as primeiras 4 questões você já tem o conhecimento baseado nas 2 últimas aulas que nós tivemos. E agora, com a aula de hoje, vocês também têm conhecimento para fazer toda essa atividade. Onde essa questão 5 aqui é justamente para você selecionar qualquer um dos circuitos mostrados ali na questão 1 e realizar a simulação no Tinkercad. Tá? Então, aqui na questão 1, ó, vocês têm esses circuitos aqui, vão escolher um desses 4 e vão realizar a implementação. Tá? Em geral, acho que a maioria do pessoal acaba escolhendo a letra A aqui porque é o mais simples, né? Vocês só precisam aqui de 2 portas AND, um OR e uma NOT, né? Só uma NOT aqui. Vocês vão utilizar os 3 ciclos integrados, mas em geral as conexões são mais fáceis, tá? Agora o que eu estou vendo aqui é bem parecido com o que eu mostrei aqui, né? Vocês analisarem, é bem parecido com essa construção, tá? Que é algo parecido com isso aqui. Tá? Então, com a aula de hoje, você já tem o conhecimento para realizar toda essa atividade. Tá? Lembrando que eu acho que eu tinha colocado o prazo até dia 30 de dezembro. Então, vocês têm aí, a partir de hoje, mais 2 semanas para fazer toda essa atividade. Tá? Então, é tempo mais do que suficiente aí. Tá? Então, mas não deixem para a última hora. Tentem ir fazendo. Aí, quem puder, já tira dúvida na aula que vem, tá? Para entregar dia 30 aí. Beleza, pessoal? Isso. A ideia é, semana que vem, ter presencial também. Tá? Da mesma forma que foi hoje. Beleza, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida aí no remoto, nós finalizamos aí a aula de hoje. Eu recomendo a aula presencial aqui, né? Assim, a interação com o pessoal aqui foi bem interessante. Acho que algumas dúvidas que eles tiveram aqui, que geralmente vocês não perguntam, fica mais claro. O quê? A chave? É DIP, pode colocar interruptor DIP. Valeu, pessoal. Boa noite, Maquiada. Boa noite, André. Beleza. Sigam a recomendação de Paulo aí. Acho que presencial é mais interessante.